Nessa visão que o Senhor me concedeu, eu tô vendo um homem dirigindo um carro. Ele parece estar numa rodovia, como se ele estivesse indo para uma cidade. Não sei se ele está voltando para casa ou se ele está viajando. E quando ele chega nessa cidade, ele tá no semáforo e ele escuta um estrondo muito forte, um barulho como se fosse vários trovões assim acontecendo ao mesmo tempo. Barulho assim ensurdecedor, e ele fica meio perdido, perplexo assim, o que que tá acontecendo, assustado, fica olhando para cima, mas com medo. E nesse momento acontece o arrebatamento. E ele escuta todo esse barulho. Mas ele olha assim, e nem todo mundo está escutando esse barulho. E eu não tinha entendido por que só ele ouviu, mas o Senhor me fez entender que ele era uma pessoa que ouvia o canal Azeite na Lâmpada. Ele era de igreja, ele era religioso, ele ouvia o canal Azeite na Lâmpada, mas ele fez a oração de aceitação do nome Yahushua, porque ele acreditava que o nome realmente era Yahushua, mas ele não deixou de ir para os templos, ele não tinha deixado de ir para as igrejas lá, para as sinagogas. E foi por isso que ele acabou ficando no arrebatamento. E nessa hora desse barulhão, que quando deu o arrebatamento, para ele foi um sinal. Ele olhou para cima, ele viu o céu vermelho, ele se lembrou na hora dos vídeos do canal e ele foi esperto. Ele já pegou o carro, já saiu numa arrancada assim e foi procurando algum lugar, algum abrigo que ele pudesse esconder, que fosse bem protegido ali para ele naquele momento. Esse moço, esse rapaz, ele pega o carro e ele acha uma casa que é segura. Ele fica andando por aquela cidade, uma cidade grande, como se fosse uma capital. E ele vai andando assim, enquanto ele tem gasolina, ele vai procurando uma localidade muito boa que fica perto de um mercado e próximo a esse mercado tem uma casa que é segura, com portões e uma casa assim com mais de um andar. E aí ele encontra bem próximo assim um mercado e uma casa parecida com essa. Ele vai no mercado, tá um desespero, um monte de gente lá roubando, pegando um monte de coisa. Ele pega o máximo que ele consegue de água, garrafas pequenas, grandes, e comidas enlatadas e comidas rápidas assim que não são perecíveis tão rápido. Aí ele corre para essa casa e nessa casa não tinha ninguém naquele momento. Ele larga o carro para fora, ele pula o portão e ele entra dentro daquela casa e fecha aquela casa. E naquele momento ele já começa a lembrar de tudo que ele tinha ouvido nos vídeos do canal do Azeite na Lâmpada, porque mesmo que ele escutasse, ele não acreditava muito. Alguém tinha mandado o link para ele do canal, ele foi ver por curiosidade, e a única coisa que ele concordou ali, achando que estava certo, era em respeito à oração do nome de Yahushua, porque ele já via alguns outros vídeos e acreditava que o nome verdadeiro realmente era Yahushua, que ele não acreditava na tradução. E aí foi quando ele olhou para o céu e viu que o céu estava vermelho e relampeando, e muitas pessoas se matando na rua, seres estranhos na rua, foi onde ele entendeu e acreditou que tudo que falava naqueles vídeos era verdade. Ali foi a prova e o testemunho dele. E a partir desse momento ele continuou vendo todos os vídeos, que ele só tinha visto alguns, e tinha ele tinha se escandalizado com os assuntos, porque o que a igreja falava, né, o que o falso profeta falava nos templos não tinha nada a ver com aqueles vídeos. Mas aí ele viu que era verdade e começou a assistir todos os vídeos e a jejuar e aproveitar o pouco de comida que ele tinha pegado, e até o pouco de comida que tinha naquela casa. E ele foi jejuando e racionando aquela comida. Ele parece ser uma pessoa que trabalha ou trabalhava, não sei, com alguma coisa relacionada a números, matemática, assim, contas, porque ele já foi fazendo a separação, o racionamento todo certinho ali de comida para dias, foi fazendo uns cálculos dele lá e já deixou umas porções separadas lá. E aí ele foi jejuando e assistindo os vídeos do canal. Ele fica assistindo os vídeos do canal, né, fazendo os planos, conforme os planos que ele tinha feito, mas com o passar do tempo, ele começa a demorar muito para se sentir pronto. Na verdade, em momento nenhum ele se sente pronto.
Ele fica vendo os vídeos, quando ele tá vendo os vídeos, ele tem aquela força, aquela motivação quando ele fala a palavra, mas ele fica olhando muito para a janela para ver o que está acontecendo lá fora. Ele fica vendo, curioso pelos barulhos, os sons, e toda vez que ele olha para fora, ele fica com medo, ele sente um desespero de estar vendo toda aquela dor, todo aquele sofrimento, e ele não quer passar por isso, ele não quer ter que passar por isso. E isso vai desmotivando ele. Então, ele fica nessa luta de ver os vídeos e olhar lá para fora. Ter a coragem e depois perder a coragem, a confiança e ficar com medo. Eu vi que ele estava nessa indecisão, nessa agonia de ora ouve a palavra, ouve os vídeos, ora olha lá para fora e se preocupa com a vida dele, até que ele vê um vídeo e esse vídeo é o que faz ele tomar a decisão final, assim. Ele decide por parar de olhar lá para fora, esquecer tudo que está acontecendo lá fora, de dar atenção para o corpo dele e para o que ele vai ter que passar. E ele se foca totalmente em ouvir e absorver, entender todo o entendimento daqueles vídeos. E aí, nesse momento eu vejo pela visão que o Senhor está me concedendo, como se fosse no mundo espiritual, que ele tá brilhando assim, ele começa a ganhar uma luz, uma iluminação assim do corpo dele. E ele passa alguns meses só ouvindo, escutando, assistindo, confessando as promessas, a palavra, tudo relacionado à palavra e aos vídeos e os entendimentos que é passado no canal do Azeite na Lâmpada. Ele decide, por vez, desistir da vida dele e aceitar o fato do destino dele. Passando esse tempo, cheio do entendimento, ele já está cheio da palavra, de tudo que ele precisa fazer. Então ele decide sair da casa, porque a comida estava acabando, ele já estava bem fraco assim na carne. Então ele decide sair de casa. E quando ele sai na rua, ele olha assim para os lados, vê aquela destruição, aquele sangue, aquele céu estranho. Ele vê esses zumbis, por assim dizer, esses seres humanos contaminados, estranhos, que ficam atacando uns aos outros e comendo a carne um dos outros, vários deles espalhados assim na rua. Ele olha, mas ele nem sente nada. Ele não sente medo, ele não sente nada. Ele vê tudo aquilo e é como se fosse um dia normal, assim, para alguém saindo na rua. E ele começa a caminhar e esses zumbis começam a vir para cima dele. Aí começam a atacar ele, jogam ele no chão, começam a arranhar ele, a apertar, morder, a pegar alguns pedaços dele e ele não abre a boca para falar nada. Ele sente a dor, mas ele não abre a boca para gritar de dor ou para reclamar, nem nada, nem tenta se defender. Ele só abre a boca para confessar a palavra e para falar todas as promessas que ele já tinha o entendimento. E aí nesse momento eu vi que chegou um demônio ou, ou uma pessoa com um demônio no corpo, como se fosse um anjo caído, chega assim e sai batendo nesses zumbis assim, empurrando, falando tipo assim não. Aí pega ele assim, aí olha pra ele, vê que ele tava com aquela luz, ele entende que na tortura eles não conseguiriam ganhar a alma daquela pessoa. Aí ele coloca um óculos assim na cabeça desse homem e já começa a levar o corpo dele para outro lugar. E a partir desse momento ele já está dentro do jogo, dessa realidade aumentada, desse óculos de realidade virtual que colocaram nele. No momento em que colocam o óculos nesse rapaz, começam a levar o corpo dele. Eu não entendi, não consegui ver direito qual era o local. Parecia um galpão industrial, mas nesse local tinha vários corpos. Não sei se era um hospital, um galpão industrial, mas era um lugar grande. E tinha vários corpos, várias pessoas lá, corpos mortos, pessoas com óculos também, várias situações, pessoas sendo torturadas, sem o óculos, várias coisas acontecendo no mesmo lugar. E quando ele acorda no óculos, nessa realidade virtual, ele acorda meio que dentro de um carro. Ele acorda dentro de um carro, um amigo dele está dirigindo o carro e eles estão dando meio que dando umas voltas pela cidade e tá à noite.
E ele tá meio que com sono assim, ele acorda assim meio com sono. Aí ele olha assim, o amigo dele tá dirigindo e ele não sabe direito para onde eles estão indo. Aí o amigo dele que tá dirigindo olha pro lado assim pra ele, fala assim, o que que tá acontecendo? Você tá com a cara, você tá pra baixo, né? Não, já sei que já sei o que que eu vou fazer pra dar uma animada nesse seu jeito aí. E aí ele pega e começa a ir na direção de um lugar. E quando eles chegam lá, ele vê que é uma casa de prostituição. Aí ele não tava muito querendo ir, muito querendo entrar, mas como o amigo dele já tinha levado eles lá, eles já estavam lá, ele acaba indo. Aí ele e o amigo dele entram nessa casa de prostituição e lá é como se, não vou falar todas, mas praticamente quase todas as mulheres daquela casa, daquele lugar, ficavam interessadas nele. E aí ele começava a sentir que estava aumentando a moral dele, por assim dizer. Ele começava a sentir que tava melhorando as coisas, assim, por estar ganhando a atenção da mulherada, por assim dizer. E aí ele começava a dar uma acordada, se animar. Ele bebia um pouco lá junto com o amigo dele tava pagando tudo pra ele. E vai passando a noite, ele se envolvendo lá com algumas pessoas, com esse amigo dele. Ele acaba recebendo uma proposta de uma das mulheres de passar o resto da noite na casa dela. E aí ele fala pro amigo dele, o amigo dele vai, que não sei o que, vai, aproveita. E ele acabou aceitando o convite e foi com essa mulher para casa dela. Ele foi de carona com ela e o amigo dele acabou ficando lá. Isso tudo dentro do jogo. E até esse momento ele tava achando estranho aquela situação, né, dele tá tão cansado assim. Também tava achando estranho algumas coisas, tipo, ele ficava questionando quem que era aquele amigo, porque ele não lembrava de ter uma amizade assim, mas ele sentia como se fosse um amigo muito distante. Fazia tempo que ele não via, que ele tinha reencontrado. Ele não sabia, ele não conseguia se lembrar o que que ele estava fazendo, onde que ele estava, depois do momento que ele acordou dentro do carro. Ele começou a achar algumas coisas meio estranhas. Mas por causa da situação ali, de já ter bebido um pouco e de por estar indo lá com aquela mulher para casa dela, ele meio que tava relevando, achando que ele tava pensando demais. Ele falou que queria dar uma relaxada, descansar um pouco. Mas ele não entendia por que que ele tava tão cansado assim, tão fatigado. E aí ele ia para casa dessa mulher. Ele também achava estranho porque ela era muito bonita e ele, não vou falar que ele é feio, mas ele não se achava muito bonito, ele não achava que tinha uma beleza assim que atraía, impressionava as pessoas. Mas aquela mulher estava muito interessada nele e ele estava achando isso meio suspeito. Mas mesmo assim ele já, né, já tinha bebido um pouco, estava ali indo na onda dentro do jogo. Ele chega na casa dessa mulher e ele fica um tempo lá com ela. Eles ficam conversando, ele toma um banho, ela toma um banho também, eles fazem algumas coisas lá. E ele deita na cama, ela deita também, e aí ela acaba dormindo, e ele não estava conseguindo dormir. Ele ficava assim olhando pro teto e tentando entender o que estava acontecendo. Ele fica deitado e já tá quase de manhã, então ele acaba cochilando um pouco, mas logo ele acorda. Essa mulher acaba acordando também, e ele levanta, o dia tá claro, mas ele não olha para fora, ele não olha para o céu. A mulher levanta e acende uma lareira dentro da casa dela assim e fala assim: "Ah, se você quiser ficar aqui para se esquentar, eu vou preparar um café". E aí ele, quando ele olha para a lareira, ele vê aquele fogo vermelho bem forte, bem quente, e na mente dele na hora ele lembrou de vermelho. Aí ele olhou assim para fora e viu que o céu estava azul. E ele lembrava que o céu estava vermelho, ele lembrava ele, naquele momento ele lembrou de todos os vídeos que ele viu falando, alertando sobre os sinais do arrebatamento, do céu vermelho, de todo o caos no mundo, e ele começa a achar aquilo tudo muito estranho, e aí virou. E aí foi quando ele olhou assim e viu que a mulher não tinha defeito nenhum, ela não se importava com, não tinha perguntado o nome dele, não tava nem aí, tipo, era muito. Ele percebeu que era tudo muito artificial naquele momento, era tipo muito perfeito demais. E aí, nesse momento que ele olhou aquele vermelho, viu que o sol não estava vermelho, ele lembrou de tudo que tinha no canal.
de todos os vídeos que ele tinha assistido. E aí foi onde ele entendeu que ele estava dentro de um jogo. Aí ele falou para ela que ele ia no banheiro, ele se trancou no banheiro e ficou lá. Ele fica trancado dentro do banheiro e a mulher, né, dentro do jogo, ela vai chamar ele lá, fica chamando ele, perguntando por que que ele não sai, fica chamando ele com apelidos carinhosos, tentando ele de várias formas, tentando convencer ele pelo sentimentalismo, tenta chamar ele por tentações carnais, fazendo sons para tentar agradar e ganhar a atenção dele, e nada. Aí ele continua lá, ele continua refletindo e lembrando de tudo que ele viu nos vídeos. Ele fica falando pra ele mesmo que aquilo é um jogo, que aquilo é um jogo. Ele fica falando pra ele mesmo que ele só precisa esperar. Ele foi confessando em voz alta pra ele ali, meio que cochichando. E pra abafar o som que os sons que a mulher estava fazendo, as palavras, as promessas e o entendimento que ele tinha recebido do canal. Só que ele tava achando estranho porque a mulher tava conseguindo bater, interagir, fazer bastante coisa no banheiro. Ele tava sentindo que aquele lugar não era seguro. Ele começou a meio que dar lugar para alguns pensamentos de um pouco de insegurança de estar no lugar errado, um pouco de medo. Foi nesse momento que, do nada, ele ouviu a voz daquele amigo dele lá, aquele primeiro amigo dele que tinha aparecido, que estava com ele dentro do carro. E ele tá lá também do nada, só reforça ainda mais para ele que tudo aquilo é um jogo, que não tinha como ele estar ali do nada. Ele nem lembrava daquela pessoa direito, e ele tá lá chamando, tentando convencer ele a sair para fora também. E isso reforça ainda mais para ele que tudo aquilo é um jogo e que ele precisa tomar cuidado e esperar o corpo dele morrer. E ele se lembra que no momento em que ele foi pego, ele estava no meio da rua com aquele demônio segurando ele e colocando óculos. E aí é onde ele tem o despertar por completo de que ele da onde ele estava até o momento que ele entrou no jogo. Quando o amigo dele chega e começa a chamar ele, falar com ele, o amigo dele estoura a porta do banheiro. Ele toma um susto assim, porque ele achava que ele estava seguro lá dentro. Ele achava que ele já estava protegido. Ele toma um susto assim, o amigo dele entra, só que ninguém faz nada à força com ele. É como, tipo assim, muito estranho. Ele estoura a porta do banheiro, fala assim, mano, por que que você não sai pra fora? Que não sei o quê. Ele vê essa situação, ele acha aquilo bizarro, muito estranho. É aquela mulher que ele tinha ido na casa, tava quase sem roupa, né? Quase totalmente nua, assim. E ele acha aquilo tudo muito estranho naquela situação, mas ele já entende que é um jogo e ele aproveita que o amigo dele estava lá, ele imaginou que o carro fosse estar lá também. Então ele sai correndo do banheiro, empurra todo mundo assim para trás, abre a porta com tudo e fecha, sai correndo e ele corre pro carro do amigo dele, que estava aberto. Ele entra lá dentro, ele tranca as portas, sobe os vidros e ele pega as peças de roupa que ele tinha, camisa, calça, assim, ele começa a tampar os vidros, ele pega algumas coisas que tinha dentro do carro e começa a tampar os vidros também, para ninguém conseguir ver ele fazer uma caixa escura. Na hora que ele faz isso, ele sente uma paz muito grande. E a partir daquele momento é como se ele estivesse numa zona segura, porque ele entendeu que como ele acordou dentro daquele carro, então era como se ele tivesse que ficar dentro daquele carro de novo, porque foi onde tudo começou. E aí nesse momento ele fica lá só esperando passar o tempo, confessando a palavra. Ele fica orando também, ele ora bastante, ele ora muito, e ele implora para que aquilo acabe, ele implora para que aquilo acabe logo, aquele pesadelo, por assim dizer, né? Aquele jogo acabe logo e ele possa sair daquele lugar que ele tá. Ele tá escondido dentro do carro, né? E o que eu vi foi como se aquele amigo e aquela mulher eles estivessem do lado de fora, mas eles já estão falando como se eles nem fossem mais pessoas dentro daquele jogo, né? Já estão falando com umas vozes grossas assim para tentar assustar e dar medo. Aí eles ficam batendo no vidro, batendo no carro, passando a unha, riscando assim para fazer barulho e falando várias palavras, tipo você não vai conseguir, não adianta você tentar, você não vai conseguir, fica tentando desencorajar ele. Só que ele tampa os ouvidos assim, se encolhe e fica orando o tempo todo, pedindo misericórdia, pedindo perdão, pedindo ajuda para Deus, pro Eterno. E nesse momento eu vejo o corpo dele do lado de fora. Quando os demônios veem que ele tá num lugar seguro e que ele não vai sair de lá, que ele já tá decidido,
Aí eles começam a ficar com raiva, eles descontam aquela raiva daquelas outras pessoas que estavam naquele galpão sendo torturadas. Já sai torturando um monte de gente com raiva, mata algumas pessoas. E aí eles aproveitam que ele já tá naquela situação e entrega o corpo dele para alguns demônios comerem. Eles pegam as partes que eles mais gostam ali, as partes que eles mais querem, vai lá preparar da forma como eles querem e o resto que para eles não quiseram ali naquele momento, eles deixam para outros demônios, outros zumbis, outras pessoas acabarem comendo. Enquanto isso, ele tá lá ainda dentro do carro, orando e pedindo perdão e misericórdia. Eu vi que enquanto esses outros seres estão ali comendo o corpo dele, ele ainda está vivo. E bem no começo, assim, enquanto ele já está sendo comido, algumas partes dele ainda tá ali exposta, né? Ele ainda está vivo. O demônio chega e só de raiva ele destranca aquele óculos, tira o óculos dele e ele acorda na realidade. E ele olha assim, ele vê como que tá o corpo dele. Ele toma um susto porque o corpo dele tá todo arregaçado, tá todo comido assim, partes faltando, a barriga dele aberta, a perna dele rasgada. Ele tá sem um olho, assim, ele olha assim, ele tá num lugar horrível, ele vê um monte de gente morta, um monte de demônio, ele toma um susto, assim, porque ele saiu daquela realidade, e aí nesse momento ele começa a orar falando, Senhor, acaba logo, pelo amor de Deus, começa a orar pedindo para que tudo aquilo acabe logo, começa a implorar para Deus, e aí o demônio vai e deixa ele ali. Enquanto ele está sendo comido, ele está orando, orando o tempo todo. Ele fechou o olho, mesmo sendo comido vivo, ele está orando. E aí ele acaba morrendo. E aí quando ele morre, eu vi, é, eu vi a, eu vi assim que ele morreu, que a alma dele saiu do corpo. É uma bolinha de luz assim, muito brilhante. Ela parece que você passa a mão assim, você nem consegue tocar. Ela é extremamente brilhante, é uma coisa muito, muito bonita assim de se ver. E aí eu vi que essa alma dele, essa esfera de luz, ela começa a subir assim, e os anjos vêm ao encontro, eles meio que vêm descendo assim. Eles já estavam na terra, mas eles vêm de encontro com a alma dele. Aí eles pegam assim a alma dele, e na metade do caminho ele deixa de ser uma alma, ele ganha um corpo, né? Um corpo é uma alma, né? Um corpo semelhante aos dos anjos, um corpo glorificado, e ele sobe dando glória a Deus. Ele não tá chorando, mas é como se eu entendesse que a alegria dele e a paz que ele tá sentindo naquele momento é tão grande que é como se tudo aquilo que ele passou fosse um pesadelo que durou tanto tempo, que agora ele finalmente acordou e tá num lugar melhor. Então a paz, o alívio que ele sente é como se fosse 1 milhão de vezes maior do que toda aquela dor que ele estava sentindo, aquele desespero, aquela agonia. E aí os anjos começam a levar ele assim e é muito bonito. Quando, quando os anjos chegam ao encontro dele, que ele tem esse corpo criado para ele, esse corpo semelhante ao dos anjos, os anjos começam a confortar ele, a conversar com ele, e ele tá naquela euforia, naquela paz. Se aquele corpo pudesse chorar assim, imagino que ele estaria chorando de alegria de ter saído daquela situação. E os anjos começam a conversar com ele. Eu não escutei o que os anjos falaram, mas eu entendi como se fosse uma parabenização para ele, falando como se, tipo, bem-aventurado é você por não ter negado, por ter saído dessa tribulação, acalmando ele, dando essa tranquilidade, essa paz para ele. E quando ele chega até lá em cima, no firmamento, ele se prostra assim, cai de joelhos, ele começa a adorar a Deus, ele começa a adorar Yahushua e agradecer por tudo. E é como se quanto mais ele se lembra da dor que ele sentiu, vai apagando. E ele se esquece completamente de toda a dor que ele passou, tudo que ele sentiu na terra, tudo que ele teve que passar. E ele só sente aquela paz, aquela alegria infinita de estar à direita do Senhor. Eu vi um livro aberto e eu não tenho certeza se foi o Espírito Santo ou se foi o próprio Eterno,
que quem falou, mas chamou ele pelo nome. Ele olhou assim em direção ao trono e eu entendi, não sei se foram exatamente essas as palavras, mas eu entendi como se o Espírito Santo, o Eterno, estivesse falando, chamado ele pelo nome, ele olhasse e ele falasse, bem-vindo, meu filho amado, você voltou para casa, alguma coisa assim. E aí é como se ele, eu peço perdão, mas é muito bonito esse sentimento. Nesse momento que ele vê o próprio Eterno chamando ele de filho, chamando ele bem-vindo e esperando ele para aquele amor infinito dele, ele é como se ele se enchesse por completo de alegria, ele se sentisse finalmente completo. E eu vi ele entrando para o reino, ele indo para o banquete com todos os irmãos que foram salvos também. E a visão acaba aí. Então, eu gostaria de falar que, se for o caso de você estar ouvindo e você ter ficado depois do arrebatamento, mesmo que seja muito doloroso, mesmo que seja muito sofrido, muito angustiante, muito difícil, uma agonia que parece que não tem fim, um sentimento de desespero, de solidão, você não está sozinho. Os anjos do Senhor estão contigo. E que se você vencer tudo isso, se você vencer, não negar o nome, por amor daquele que morreu por você, por amor daquele que te criou e que teve misericórdias infinitas por você, você receberá uma alegria e uma vida indescritível para as palavras que nós temos. Nada nesse mundo é semelhante, nada nesse mundo se compara. A alegria, a felicidade de estar naquele reino, de estar junto com ele. Então, seja forte, se complete nas palavras do Senhor, no entendimento desse canal, de todos os vídeos, e não se deixe levar por nenhum pensamento, pois tudo isso é obra do demônio tentando te enganar pela condenação. Porque a dor que você sentir nessa terra não se compara nada com a dor do lago de fogo. Nada. Então, seja forte, confie em Yahushua e no Eterno Todo-Poderoso, pois só Ele pode salvar a sua alma. Não tenha medo, não se deixe entregar pelo sentimento de medo ou de fraqueza, pois tudo isso é o plano de Satanás para fazer você perder este reino maravilhoso, essa felicidade, essa alegria que ele não pode mais ter. Então, não tenha medo, pelo contrário, seja forte, tenha coragem e a força com o entendimento da verdade que é passado nesses vídeos do canal Espírito Santo Ministro e do Azeite na Lâmpada. E não se deixe vencer por este mundo. Pelo contrário, vença este mundo, pois a palavra de Deus, a palavra do Eterno, Yahushua HaMashiach nesta terra, venceu o mundo e passou por coisas tão piores quanto as suas, por amor de você. Mesmo que você não tenha o amado quando teve oportunidade para subir no arrebatamento, na misericórdia do Senhor, você tem a chance agora de mostrar o seu amor, de mostrar a sua força e que você deseja voltar para casa, pois foi de lá que você veio. Lá é o seu lar. E não perca esse lugar, este reino, este mundo tão maravilhoso, onde as infinidades de coisas boas não tem preço, não há valor, não tem comparação com nada neste mundo. Então, não se deixe abalar pela dor, não se deixe abalar pelo que você está vendo. Tenha fé no Senhor Yahushua HaMashiach e no Deus Todo-Poderoso, no Eterno de honra e de glória, o Criador de todas as coisas.